Oi pessoal do meu YouTube, tudo bem com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Laila e eu tenho 18 anos e hoje eu decidi gravar um vídeo pro meu canal porque acho que é bom trazer essa reflexão e porque eu acho que eu tô precisando dessa reflexão, é mais uma reflexão pra mim do que pra vocês, mas eu também quero que seja uma reflexão pra vocês. Então vamos lá. Hoje eu quero falar mais sobre, tipo assim, os planos de Deus e o processo de espera e ansiedade para que esses planos aconteçam. E essa ansiedade que me faz querer me intrometer nos planos de Deus e também um pouco sobre comparação. Eu quero que o título desse vídeo seja Deus não está atrasado. Essa é uma frase que eu vi no stories da Rebeca E. Souza, que ela é uma escritora de ficção cristã e ela postou essa frase no contexto de que perguntaram pra ela se ela tem pressa em se casar, alguma coisa assim. Ela disse que tem vontade, mas que Deus não está atrasado. E eu guardei essa frase no meu coração porque eu achei ela perfeita. Tipo assim, Deus de fato não está atrasado para cumprir nada nas nossas vidas. Porque Jó 42:2 diz: Vencer o que tudo podes, que nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser frustrado. Então, tipo, nada do que Deus tá pra cumprir nas nossas vidas tá atrasado, eu acho. Peraí, né? Peraí, talvez, pensando agora. Porque às vezes, talvez... Não, eu acho que Deus não tá atrasado. Eu realmente acho que Deus não tá atrasado. Mas tem algumas coisas na nossa vida que Deus gostaria de ter feito antes, mas que, por nós mesmos, acho que Ele não faz. Enfim, tipo, por alguma renúncia que a gente tá evitando fazer, ou porque ainda não chegou a hora, mas Deus queria, gostaria de ter feito antes, mas por não ser a hora Ele não fez. Por não ser o momento adequado pra gente, sabe? Ele é um pai atencioso, mas tô um pouco perdendo o que eu tô falando, mas vamos lá pro contexto, né? Eu tava vendo um vídeo do Israel Subirá e que ele falou a frase assim: Deus tem planos pra você agora. E isso me impactou muito e eu comecei a chorar quando eu ouvi essa frase. Eu senti que foi de Deus. Pode não ter sido, mas eu senti que foi de Deus. Do meu coração, né? Eu senti. Porque, tipo assim, a gente pensa muito nos planos do futuro, sabe? Tipo, nossa, Deus tem pra mim no futuro um namorado, um casamento, um plano grande, não sei o que mais, mas a gente pensa muito no futuro, mas a gente não para pra perceber que Deus tem planos pra gente agora. Tipo, as circunstâncias ao nosso redor, mesmo que a gente esteja no processo de espera, mesmo que talvez a gente esteja esperando uma cura, uma bênção financeira, mesmo que a gente esteja no processo de espera, Deus tem planos para nossa vida agora. Talvez a gente esteja, talvez não, ou talvez sim, depende muito da situação, mas talvez a gente esteja exatamente onde Deus queria nos colocar. Talvez as circunstâncias ao nosso redor sejam exatamente isso que Deus quer. Tipo, lá em Esther diz, né? Quem sabe foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Será que é isso? Será que Deus me quer agora no lugar que eu estou? Mas, tipo, desde que eu... Acho que quando eu tinha 15 ou 16 anos, mais ou menos. Não lembro. Não lembro o dia. Deus falou comigo que Ele tinha um plano grande na minha vida. Ele falou através de uma pessoa na igreja. Que Ele tinha um plano grande na minha vida. E que esse plano ia se cumprir quando eu ficasse maior de idade. Então eu tive ali um tempo de espera. Que pela correria da vida, do dia a dia, eu não pensei muito nessa promessa de Deus. Então eu não sofri com essa ansiedade, sabe? Não, mentira, eu sofri sim. Sofri bastante com essa ansiedade de querer os planos de Deus, de querer ser a hora de Deus. Deus teve que falar comigo
algumas vezes pra eu entender que não era a hora dos planos dele se cumprirem. Lembrei agora que eu sofri bastante com essa ansiedade desse tempo de espera, mas... E tipo assim, eu tive esse processo de espera e agora eu ainda estou num processo de espera, porque os planos... Eu tenho 18 anos agora, né? Mas os planos de Deus, quando eu digo os planos de Deus, eu estou referindo a esse grande plano que ele disse que tem pra minha vida, né? Eu realmente acho que ele tem um plano grande pra todos nós, porque o que vem de Deus é um negócio tão grande, tão grandioso já, mas eu sempre imaginei que ele tivesse algo especial pra mim, porque ele já falou várias vezes comigo que ele tem esse plano grande pra minha vida. Não estou querendo me gabar, realmente acho que não estou querendo me gabar, mas enfim. E eu sempre imaginei que ele tivesse assim, algo especial pra mim, que eu não sei o que é, ou talvez eu saiba, tenho uma pequena noção, mas como ele nunca me disse o que é, eu talvez apenas tinha uma noção enganosa do que seria. Eu não sei qual é o plano de Deus pra minha vida, e eu não sei quando esse plano vai se cumprir. Isso exige de mim confiança em algumas áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito preocupada e eu me preocupo com muitas coisas. E ultimamente eu tenho estado muito preocupada em relação a arrumar alguém pra minha vida, sabe? No sentido amoroso. Arrumar um namorado. E eu parei pra perceber, tipo, eu li Fogo no Parquinho, né? Que é um livro cristão que fala sobre relacionamento. E nesse livro tem uma parte que vai falar sobre a gente só poder namorar quando a gente tem noção do que a gente vai fazer na nossa vida, sabe? Como eu não sei qual é o plano de Deus pra minha vida e eu não sei quando vai se cumprir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar minha vida amorosa nas mãos de Deus e confiar que no tempo certo Ele vai fazer. Só que isso é mais difícil do que eu pensava. Eu vi um vídeo hoje no Instagram de uma menina pensando, nossa, como é bom estar solteira e tal, poder viver as bênçãos de Cristo pra minha vida, aí depois logo ela surtando por causa disso. Pois é difícil. Mas vamos lá pra palavra. Eu vou ler João, capítulo 21. É uma palavra que eu já pensei há bastante tempo sobre... que eu sempre penso nessa palavra e relaciono ela com comparação. É uma palavra que eu já penso há bastante tempo e eu nunca vi ninguém pregando comparação nessa palavra, então eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Contexto da passagem. Jesus ressuscitou, ele vai falar com Pedro e é o momento que tipo Jesus restaura Pedro. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, você me ama? Eu acho isso tão lindo porque Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus fez Pedro dizer 3 vezes que Pedro amava Jesus. Eu acho isso perfeito, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus tá falando com Pedro e ele vai dizer para Pedro assim, ó. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. Depois disso aqui, Jesus falou, né? Deu assim a entender com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E depois disso, Pedro viu que João estava seguindo eles. E aí Pedro perguntou para Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tipo assim. Jesus está falando, se eu quero que João permaneça vivo até eu voltar, você não tem nada a ver com isso, Pedro. Mas, quanto a você, Pedro, siga-me. E eu acho isso muito interessante, porque a gente às vezes fica muito frustrado com a demora dos planos de Deus se cumprirem nas nossas vidas, porque às vezes parece que tá todo mundo à frente da gente. Parece que as pessoas estão
parece que Deus está cumprindo os planos das vidas das pessoas, parece que Ele não está ainda cumprindo os planos da nossa vida, ainda. Mas eu acho que a voz de Deus para a gente nesse momento é muito clara quando Ele diz: siga-me. É apenas uma atitude de seguir a Cristo e de confiar nele, confiar que Ele é um bom pastor que guia suas ovelhas. Voltando para João, eu vou ler essa parte que Jesus fala sobre ele ser o bom pastor. Eu estava lendo essa parte, que eu li João, terminei de ler João, comecei Atos hoje. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus é o bom pastor e também a porta das ovelhas. Está escrito aqui, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí o 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nossa, tem um versículo aqui que eu quero ler também. Deixa eu ver. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. A Bíblia está dizendo que o bom pastor, que é Jesus, vai à frente das ovelhas, que somos nós. Isso me lembra um pouco a ideia de Êxodo da da coluna de fogo e também da coluna de nuvem, que teve um momento que eu creio que tipo ia à frente do povo de Israel, teve um momento que ficou atrás deles para proteger ele dos egípcios, mas tipo, Deus sempre esteve lá, guiando eles. Da mesma maneira, Deus está sempre aqui, nos guiando. E a Bíblia vai dizer que ela é o bom pastor que vai à frente das ovelhas. E hoje, talvez Deus apenas queira que sejamos ovelhas, confiando e dependendo dele. Essa é a palavra de hoje. Tchau.